Bem-vindo às Palavras e Orações. Aqui crescemos juntos na compreensão das palavras de Deus. Clique em curtir e inscreva-se no canal. Comentários são bem-vindos. Vamos embarcar nessa bela jornada de fé. Bem-vindo à nossa exploração do intrigante mito de Lilith, a primeira mulher, uma narrativa que surgiu ao longo dos séculos, profundamente enraizada em textos bíblicos e apócrifos. Esse conto polêmico provocou debates e despertou a imaginação, pintando o quadro de uma mulher forte e independente em uma época em que essas características não eram tão celebradas. Então, aperte o cinto enquanto nos aventuramos no misterioso mito de Lilith, embarcando em uma jornada pela história, mitologia e o poder da narrativa. Para começar nossa jornada, vamos nos aprofundar na história da criação no livro de Gênesis. O primeiro capítulo, versículo 27, apresenta uma imagem de Deus criando o homem e a mulher à sua imagem, implicando em criação simultânea. No entanto, ocorre uma mudança no segundo capítulo, entre os capítulos 21 e 23, onde encontramos uma segunda narrativa da criação. Aqui, Eva é retratada como sendo formada a partir da costela de Adão, sugerindo uma criação posterior. Essa aparente contradição gerou séculos de debates e interpretações. Isso leva a várias explicações. Alguns estudiosos propõem que esses relatos representam dois eventos de criação separados. Outros sugerem que o primeiro relato oferece uma visão geral, enquanto o segundo fornece uma descrição mais detalhada da criação de Eva. No entanto, uma interpretação mais controversa surge das sombras. Uma teoria que propõe a existência de uma primeira mulher antes de Eva, criada igual a Adão. Essa figura envolta em mistério e intriga não é outra senão Lilith, nome que ecoaria nos anais da mitologia e do folclore. Assim, o palco está pronto para a entrada da figura enigmática Lilith. Lilith pode não ter uma grande participação na Bíblia canônica, mas ela certamente faz sua presença ser sentida em textos apócrifos. Esses textos, muitas vezes considerados não canônicos ou escritos ocultos, oferecem uma perspectiva diferente sobre as narrativas bíblicas, incluindo a história da primeira mulher. Um dos mais famosos desses textos é o Alfabeto de Ben Sira, uma compilação de histórias e provérbios da Idade Média. Aqui, Lilith não é mais uma mera sombra, mas uma personagem de pleno direito. Ela é descrita como a primeira mulher criada da mesma terra que Adão, o que significa a igualdade entre eles. Mas, mais do que ser igual a Adão, Lilith é apresentada como uma figura de força e desafio. Ela se recusa a ser submissa a Adão, rejeitando o papel tradicional atribuído às mulheres. Essa recusa, essa afirmação de igualdade é o que a diferencia. Outro texto apócrifo, o Zohar, um trabalho fundamental no pensamento místico judaico conhecido como Cabala, também menciona Lilith. Nesse texto, ela é retratada como uma poderosa figura sedutora, muitas vezes associada ao demoníaco. Essas representações de Lilith, embora variadas, têm uma coisa em comum. Eles desafiam a narrativa tradicional. Eles apresentam uma mulher que não é apenas uma companheira, mas uma igual, uma protagonista em seu próprio direito. Nesses textos, Lilith surge como uma figura de força e independência. Por meio dela, vemos uma narrativa diferente, que desafia os papéis e as normas tradicionais. Lilith não era apenas mais uma personagem na história da criação. Ela era um símbolo de rebeldia e afirmação. Agora vamos nos aprofundar nos traços de personalidade que diferenciam Lilith de suas contrapartes bíblicas. Lilith não era uma mulher submissa. Ela era vista como uma figura ferozmente independente, com uma vontade forte e uma mente própria. Esse foi um forte contraste com o papel mais submisso normalmente atribuído às mulheres nas narrativas antigas. Lilith se recusou a ser limitada pelos papéis tradicionais de gênero, afirmando sua igualdade com Adão a todo momento. Essa recusa se estendia até mesmo a aspectos mais íntimos do relacionamento deles. De acordo com o mito, Lilith se recusou a se deitar sobre Adão durante a relação sexual. Esse ato não se tratava apenas de posicionamento físico, mas era um símbolo poderoso da demanda de Lilith por igualdade. Não estava disposta a ser física ou metaforicamente inferior a nenhum homem, nem mesmo a Adão. No entanto, é fundamental lembrar que a independência de Lilith não se tratava apenas de um desafio pelo desafio. Foi uma escolha consciente, uma declaração de sua individualidade e valor próprio. Ela não tinha medo de defender suas crenças, mesmo que isso significasse ficar sozinha. A natureza assertiva de Lilith e sua recusa em ser submissa foram inovadoras, especialmente considerando a época e o contexto em que essa narrativa se originou. Ela desafiou o status quo. Ela ousou exigir tratamento igualitário e respeito. Mas esse desafio não foi sem consequências. Como veremos nas cenas seguintes, a postura ousada de Lilith levou a conflitos significativos e mudanças dramáticas em seu destino. O Jardim do Éden não foi um mar de rosas para Adão e Lilith. Seus conflitos sobre igualdade geraram muita tensão. Como o primeiro homem e a primeira mulher criados igualmente à imagem de Deus, eles tinham um relacionamento único, mas suas perspectivas sobre o que essa igualdade significava eram muito diferentes. Adão, formado a partir do pó da terra, assumiu uma posição de poder e domínio, esperando que Lilith fosse subserviente. Mas Lilith, que foi formada a partir da mesma terra, viu sua criação como um testemunho de sua posição igualitária. Ela não era de se curvar ou ser submissa, e isso acendeu as primeiras chamas do conflito. Imagine o paraíso, um lugar destinado à harmonia e à paz, transformando-se em um palco para uma luta pelo poder, um campo de batalha pela igualdade. Adão, enraizado em sua crença, insistia em sua superioridade. Lilith, por outro lado, manteve sua posição, recusando-se a ceder. O relacionamento deles, que antes era um símbolo de união, agora estava cheio de discórdia. Esses desentendimentos sobre igualdade e a natureza do relacionamento criaram uma fenda entre eles que parecia intransponível.
O paraíso deles se perdeu no conflito e eles se viram em conflito em um lugar que deveria ser um refúgio de paz. Com o paraíso se transformando em um campo de batalha, Lilith fez uma escolha que mudaria para sempre o curso de sua história e gravaria seu nome nos anais da mitologia. Lilith, tendo provado o fruto da independência, decidiu escapar dos limites do Éden. Nesse paraíso lendário, Lilith e Adão foram os primeiros humanos, mas sua convivência estava longe de ser harmoniosa. O Jardim do Éden, muitas vezes retratado como uma utopia, tornou-se um campo de batalha de vontades entre os dois. Lilith, criada igual a Adão, recusou-se a ser dominada. Seu tempo no Éden foi marcado por uma luta persistente pela igualdade. Para Lilith, esse era um paraíso perdido, um lugar onde sua voz não era ouvida e suas exigências de igualdade encontravam resistência. As versões do mito diferem, mas a maioria concorda que Lilith, em sua busca por autonomia, decidiu deixar o Éden. A ideia de viver eternamente sob o domínio de Adão era insuportável para ela. E assim, ela se despediu da vegetação exuberante, dos rios cintilantes e da serena tranquilidade do Éden. Alguns relatos sugerem que ela falou o nome inefável de Deus, um segredo divino, para obter o poder de voar. Outros sugerem que ela simplesmente foi embora, deixando pegadas no solo virgem do jardim. Independentemente dos meios, sua partida foi um profundo ato de rebelião, uma declaração de sua independência. Em sua fuga, Lilith não deixou apenas o Éden para trás. Ela deixou para trás um arquétipo e um exemplo para todos que anseiam por igualdade e liberdade pessoal. Assim, Lilith embarcou em uma jornada rumo ao desconhecido. A vida de Lilith após o Éden está envolta em mistério e mito. Essa figura enigmática que ousou desafiar o status quo, desapareceu do paraíso apenas para reaparecer sob várias formas em diferentes narrativas. Uma interpretação enraizada no folclore judaico pinta Lilith como uma temível demônia. Essa casa retratada é uma figura da noite, uma sedutora que se aproveita dos homens durante o sono e rouba recém-nascidos. Ela se torna sinônimo dos elementos sombrios e perigosos do mundo, muito distante da mulher desafiadora do Éden. Em outra versão, Lili é retratada como uma poderosa rainha dos demônios, que governa seu reino com medo e respeito em partes iguais. Ela não é mais apenas uma rebelde, ela é uma líder que comanda legiões de demônios que cumprem suas ordens. No entanto, em algumas narrativas, Lilith não é simplesmente uma figura vilã. Ela se torna um símbolo do empoderamento feminino, um testemunho do espírito de desafio às normas sociais. Essas narrativas celebram sua audácia em exigir igualdade, sua coragem em deixar o paraíso e sua determinação em trilhar seu próprio caminho. As inúmeras interpretações do destino de Lili refletem nossos próprios medos, desejos e lutas. Ela personifica a tensão entre rebeldia e conformidade, independência e submissão, medo e fascínio. Seja um demônio ou um símbolo de desafio, o mito de Lilith continua a nos cativar. O mito de Lilith, uma narrativa antiga, é um exemplo fascinante de como nossos ancestrais tentaram dar sentido ao mundo ao seu redor. Essa história cativante que surgiu na Idade Média mostra as diferentes facetas de Lilith, sua força, independência e o conflito com Adam. Ele serve como um lembrete da importância de interpretar esses mitos com cautela, reconhecendo seu papel na formação de nosso entendimento cultural e religioso. Obrigado por você participar desta jornada pelo mito de Lilith. Não se esqueça de comentar o que você achou e de se inscrever para receber mais explorações mitológicas. Se você gostou deste vídeo, aguarde os próximos dias. Publicarei outro vídeo, e será muito importante que você o assista. Portanto, a única maneira de você não perder é se inscrever no canal. Portanto, aproveite e clique agora e certifique-se de ativar o sino para que, quando o vídeo for lançado, você seja notificado.